Então vai fazer um parque industrial. Vamos fazer lá. Inclusive caminho contrário do que estava sendo. As telas dos iPhone, notícia de agora à noite, tá valendo agora. Até tudo Samsung, né? Não, o LG, as telas a tela do iPhone e do Apple Watch agora vão ser, em vez de ser fabricadas lá na China, vão ser fabricadas em Kentucky, nos Estados Unidos. Acho que da Samsung. É isso aí. The Barron Trump Collection pega todas essas histórias. Ali, ó, Viagens e Aventuras do Pequeno Barron Trump e o seu maravilhoso cachorro Bulger. Lê outra aí, Vilela, que você tá enxergando melhor, que eu tô com um monte de coisa na frente. Barron Trump. Barron Trump, Marvelous Underground Journey. The Last President in... Or 1900? Or 1900. Esse que é o mais interessante. Por quê? Ali são 3 livros. São 3 livros? São 3 livros. Porque isso aí é o Barron Trump Collection. Tá. Primeiro, Viagens e Aventuras do Pequeno Barron Trump e do seu maravilhoso cachorro Bulger. O outro é A Maravilhosa Aventura no Subsolo de Barron Trump. E o The Last President. Esse é um livro que não tem nada a ver com a história. Cara, o The Last President, sabe qual que é a história? Que um cara que era um outsider da política de Manhattan, tudo se passa em Nova York, ele chegaria ao poder com uma plataforma populista. Só que aí o sistema, hoje o Deep State, não iria aceitar e isso ia gerar uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Cara, a história do Donald Trump. Um outsider da política, que é de Manhattan, que vem com a plataforma populista. O maluco contou a história do filho do Trump e do próprio Trump em 1880. Pô. Mano. Loucura, né? Aí é claro que a galera aí já é xaropagem, né? Lembrando, pessoal, eu sei que tem matérias, né, estudos que no Brasil diz que só 8% das pessoas no Brasil têm capacidade de ler, compreender e se expressar. Então, para você que tem capacidade de ler, compreender e se expressar, presta atenção. Quando é coisa que é história da carochinha, que é história de Tinkerbell, mula sem cabeça, eu aviso. Estou avisando agora, tá? Hashtag aí, atenção, histórias da mula sem cabeça. Quer dizer, essa parte primeira que eu vou falar é fato. Quando Nikola Tesla morreu, o governo americano escolheu um engenheiro do MIT, Massachusetts Institute of Technology, para cuidar do inventário dele e descobrir se tinha alguma coisa ali que pudesse trazer benefício para a segurança nacional ou algum perigo para a segurança nacional. Coisas não feitas, projetos, ideias. Sim, porque o receio dos Estados Unidos é que isso caísse na mão dos seus oponentes e eles utilizassem esses conhecimentos do Nikola Tesla para fabricar... Ele morreu tentando fazer aquela energia... Wi-Fi, né? E que o JP Morgan, que patrocinava, falou, não, isso aí ninguém vai pagar mais conta de luz, todo mundo vai ser próspero. Não, eu quero controlar a galera, né? Pô, aí parou de dar dinheiro. O material foi designado por um professor do MIT que cuidou desse material. E aí, quando a opinião pública falou, achou alguma coisa legal? Eu falei, não tinha nada demais, não. Você acredita? Eu não acredito. Quem era esse cara? Você sabe que o nome do Donald Trump é Donald J. Trump, né? Donald John Trump. Você tira o Donald, era o tio dele, John Trump. John Trump, tio do Trump, era professor do MIT, foi o cara que pegou todo o material do Tesla. Aí os caras vão dizer que essa família viaja no tempo, por isso que tem a história deles em 1800. Aí essa é a parte da mula sem cabeça. Esse é o Tesla, né? É o Tesla. Na época boa, né? Quando ele morreu, ele tava meio deformado. E aí... A história dele é bizarra, né, cara? Grotesco. Morreu sem grana e era pra ser rico pra caramba. Tomou calote, né? Do monte de gente e tal. Mas também você competir com aquela galerinha Thomas Edison é difícil também, ele trabalhava pro Thomas Edison, né? Você competir com esses caras. Eu lembro, quando eu tava no colégio, o professor falou um negócio que eu falei, cara, isso faz muito sentido. Eles falaram assim, cara, pega a época de Thomas Edison, você vai ver o maluco tinha 3.000 patentes. O cara criou a lâmpada incandescente, aí Graham Bell cria o telefone. Isso tudo no mesmo país. Ele fala, cara, não tem como tem como esse país não virar uma potência. Olha os quantidade de gênio que tem na parada. Agora, já que a gente tá falando de filme, tem a ver com Tesla. Curiosidade também, né? O tio materno do Trump pega o material do Tesla e o Trump volta ao poder patrocinado pelo Elon Musk, que é o dono da Tesla. Umas coincidências estranhas, né? Mas aquele filme... Cara, que eu vou lembrar tudo do filme e não vou lembrar o nome. Aí é vacilo, né? O filme com Christian Bale e com o Wolverine lá, negócio de mágica, como é que é? O Grande Truque. O Grande Truque. Grande Truque. Filmaço, hein? Do Christopher Nolan. Você lembra do...
Pô, Christopher Nolan não brinca em serviço. Segundo melhor o filme Tesla aparece. Sim. O cara tira aquela sacada em cima do trabalho do Ele Tesla, vai né? atrás do Tesla pra Tesla. construir a máquina, né? É, e era uma coisa tão simples, né? É. Mas isso que é interessante, você vê, o cara tentando desvendar a mágica do Posso concorrente. falar? Pô, o filme é antigão, né? velho. Fala aí. O cara Filme cria uma antigão, máquina né? de duplicar, né? Fazer um clone do... Não, existia uma competição entre dois mágicos. Só que um fazia um ato lá que era impossível de reproduzir. Que era com o irmão gêmeo, que era o homem Que ele duplicado. sumia num lugar e aparecia do outro lado atrás do teatro. Aí o maluco entrou num surto. parafuso, Como é que ele faz isso? Aí ele foi procurar o Tesla. E ele aprendeu com o Tesla como criar clones dele instantâneos. Só que ele matava os clones. Ele matava o... Afogado. Putz. E Eu aí acho que não, ele matava ele. O clone sobrevivia, não era? Não, cara. É, porque ele tá aqui. Ele caía na máquina de água, ia pra baixo, esse cara que era afogado. O outro que aparecia era o Não clone. ia se matar, né? Não, eu acho que ele deixava... Eu acho que o clone brotava ali na hora, entendeu? Fazia pluf. Tá. Ele matava o clone. E aí o Houdini não morreu assim, não. Não, como ele Você sabe morreu? como é que o Houdini morreu? Não. Inclusive o Houdini... Que era o maior escapista. Cara, né? se você pega as fotos do Manly Palmer Hall... Manly Palmer Hall foi um grande Rosa Cruz e maçom que tem a maior biblioteca de esotérica dos Estados Unidos. Patrocinado por várias pessoas ricas, né? O Manly Hall novo... É igualzinho o Houdini novo, cara. É mesmo? Idêntico, igualzinho. O Houdini, ele... Era aquela época do espiritismo, tava na moda, né? Que aí tinha as sessões espíritas onde o copo andava sozinho, Sim. as coisas levitavam, e ele desmascarava os caras, né? Não, que ele era ilusionista mágico, ele, não, puxou um Era fio aqui e como tal. falam aqui no Brasil, é mentira. Pô, cara, não, é o Padre Quevedo. Padre Quevedo, Caraca, eu lembrei. quebra meu dedo. Isso não existe. Isso não existe. Você lembra da resposta do Henrique Cristo uma vez que ele deu no programa da Luciana Gimenez? Contava os dois? Tava os dois. Aí ele falou: Que embate, hein? se você é Cristo, entorta o meu dedo. É, entorta o meu Aí dedo. sabe o que o Henrique Cristo falou? Eu não, dedo impuro, não sei o que você faz com esse dedo. Ele saiu com essa, Esse cara. Jesus ia falar isso. É, dedo impuro. Dedo impuro, Você mano, eu decorou quero, qual é? sei o que você faz com esse dedo. Padre Quevedo. Só que aí, cara... Se o Henrique Cristo for Cristo mesmo, eu vou estar na Bíblia como um dos apóstolos. Não, um dos eu vou evangelizados, né? Errado, eu fritei ele, eu fui numa fritada. Você fritou? E Na fiz fritada piada lá com no... ele. É, fiz Putz, fritei deu uma ele, zoada cara. nele. E ele ficou puto. Pô, comigo. blasfêmia, hein, cara. Total, eu vou estar na Bíblia como os caras mal lá. Puxa vida, é mesmo. Você ia estar meio que primo de Judas ali, né? Exato, Parente cara. do Judas, né? É. Tá bravo, ainda bem que acho que... eu falo que Jesus andou Jesus andou sobre as águas, a única coisa que ele consegue andar no Tietê, porque lá é só merda, né? Aí é mais fácil, Aí né? ele ficou meio bravo. Pô, um dia deram... O excremento é você, não sei o quê. Pô, deram um pão, falaram, multiplica aí o pão, aí começou a cair pão do teto do estúdio lá, sacanagem, né? Sério A galera isso? sacaneava muito, né? A entrevista do Danilo foi legal, né? É, pô, você Falou, só "Vamos tem servir." discípulo mulher, discípula? Não, ele falou assim, Você é esperto. aceita um vinho? Ele falou assim, aceito. É. Aí ele trouxe 2 copos d'água. Ele falou, Transforma "Isso é água, ele." pô. Faz seus pulos, dá seus Sacanagem, pulos aí, né, pô? cara? É, faz seu serviço aí. Cara, o Houdini... Mas hoje em dia eu acho que Jesus não ia transformar água em vinho. Não. Que ia transformar Ia pegar- skin em cerveja, né? Não, você ia fazer um Gatoradezinho, né? E fazer um... Como é que é? Gatorade, né? Aquele Guaraná natural. Guaraná pra dar um natural, gás. é. Cara, o Houdini, na biografia dele, cara, você vê que teve algumas sessões espíritas que ele não conseguiu explicar, não. Sério? Teve Ele não parada. desbancou? Teve É, umas ele que falou, não essa desbancou? aí tu me pegou. Claro que ele não vai reconhecer que era sobrenatural e falar, foi tão bem feito Não, que eu só eu que não consegui descobrir. não consegui. Mas o que ele tinha mania de fazer, Tem um cara? filme que mostra isso, não sei se é ele tentando... Tem documentários pra caramba. Tem... eu vi, Aí, ó, vocês viram? esse é o Manly Hall. Se você pega o Manly Palmer Hall, que escreveu, inclusive escreveu O Destino Secreto da América, É. pra quem não assistiu, o programa que eu fiz aqui sobre sociedades secretas foi totalmente inspirado no trabalho de Manly Hall. O Destino Secreto da América. Depois acha o Houdini aí, mais É, o novo. Houdini, eles novos assim são bem... Tá parecendo até um pouquinho com o Salvador Dali, era só botar um bigodinho, né? o bigode estranho Botar um dele. bigodinho ali. Cara, tu não sabe da maior, cara. Uma vez eu tava indo lá no consulado da Espanha renovar meu passaporte com meu pai, né? Aí meu pai era um encalhão pra caramba, a gente tava no elevador, tinha um cara com esse bigodinho, estilo Salvador Dali. Aí meu pai começou a zoar o cara. Aí, é o Salvador Dali? Ah, não. Você que é o Salvador Dali? O cara todo sério, não falava nada. Cheguei na Espanha, o cara era o cônsul, né? Falei, pô, acho que eu vou voltar outro dia mesmo.
Ele não vai liberar meu passaporte, não. Ah, você quer passaporte? Né? É, tô sabendo, vai renovar lá. Salvador daqui não vai deixar, não. Procura o Salvador de lá, né? Cara. Porque o dali não vai, não. Cara, falei, pô, aí você me quebrou, hein? Pô. Cara, o Houdini, ele tinha um negócio que ele deixava os caras dar soco na barriga dele. Que ele falava que o abdômen dele era super resistente. Ah, é? Deixava até boxeador vir dar soco. Aí um dia, cara, no backstage de uma apresentação, um cara chegou pra ele e falou, posso... Olha lá, olha. Não parece? É, não parece um pouquinho? Só. É porque um tá de perfil, né? É. Então, parece um pouquinho. O cara chegou pra ele e falou, posso dar um soco no teu abdômen? Aí ele tava sentado, aí ele falou, pode. Na hora que ele foi levantar, ele nem tinha travado. contraído. O cara mandou um bombom, meu irmão. Explodiu o apêndice dele. E aí ele ficou com a dor terrível. Ele não sabia que tinha detonado o apêndice. Ele ficou minguando aí uns 3, 4 dias até que ele morreu. Por causa de um soco na barriga. Foi por causa disso? Foi por causa do soco na barriga. Puta coisa idiota. É, Houdini. O cara fazia coisas mirabolantes, né? É. Então, Escapar, né? voltando à amizade do Trump, né? Isso tudo por causa da amizade do Trump com o Musk, né? Pois é, não sei como ele chegou no A tua Houdini. sorte é que eu consigo puxar de volta, mas né? o Houdini, eu não sei como foi até o O Houdini. Houdini, porque a gente tava falando do Tesla. Ah, tá. E a gente tava falando dos mágicos do filme. Ah, e lembra que... Acho que o Edward Norton lançou um filme de mágica nessa época também, da grande... É. Do... Como é que era o nome? O Ilusionista? O Ilusionista, né? É. Você vê que começa a sair um monte de filme de alienígena numa época, mas tem época que é filme de ilusionismo, mago. Também né? época de descobrimento da América também. Sempre tem umas modinhas da época. É. Na época que saiu aquele Armagedon, saiu Impacto Profundo também, Pois né? é. Então, tem essas modinhas aí, vários filmes já pra galera assistir aí pra esse final de semana. Então, assim, essa eu acho que é fácil de achar, ó. Se você conseguir. Elon Musk PAC. PAC. Elon Musk PAC 5 milhões. O Elon Musk doou 5 milhões para um PAC do Trump lá, um projeto do governo americano para fortalecer os republicanos no Congresso e na Câmara. Recente agora. Pô, se eles estão brigados, o cara doa... O cara recebe 200 milhões de contrato, aí doa 5 milhões. Aí ontem... Acho que foi ontem ou antes de ontem, o que tá acontecendo? Essa história tá mal contada pra caramba. O Donald Trump, ele já tá há um tempo reclamando da violência em Washington, D.C. Falando que tá muito violento. Aí o que acontece? Lembra daquela galera do Palantir Geek Squad? Que era a garotada aqui do Departamento de Eficiência Governamental? Não sei se a galera lembra, né? O secretário do Comércio, Howard Lutnick, criou o DOGE, Department of Government Efficiency, e deu pro Elon Musk aparentemente resolver as maracutaias e desperdícios do governo. Só que, na verdade, que eu já contei para vocês, né? Eu contei no início, antes de qualquer um falar sobre isso, eu estava falando, que o que eles estavam fazendo, na verdade, era instalar os aplicativos de inteligência artificial da Palantir Technologies para espionar todos os dados do governo americano e cruzar os dados. Por isso que hoje o cara tá com o meme do J.D. Vance no celular e ele não entra nos Estados Unidos. Cara, pô, como é que você sabe que eu tô com o meme dele no meu celular? Aí já... Aí pergunta pro Peter Thiel. Não podemos falar. Então... Ele pegou uma garotada de 19, 20 anos e mandava nas empresas públicas lá para demitir todo mundo. Cara. A garotada entrava lá, pegava o diretor lá da Receita Federal Americana, da IRS, e falava, ó, senta aí. Aí o cara, quem é você? Ele, não importa, senta aí. Molecote, você tem 5 minutos para defender seu cargo. Se não conseguir defender, eu te demito. Ele falou, mas você tem poder? Tenho poder, pô. Então eles saíram invadindo os prédios todos, demitindo os caras. O mais famoso desses caras, do Palantir Geek Squad, um garotinho, eu esqueci, eu não sei o nome, não lembro o nome dele real, mas ele tinha um apelido que era tipo um negócio assim meio Kid Bengala. O apelido dele era Kid Bengala, algo assim, só que versão em inglês. E aí esse cara apareceu todo ensanguentado em Washington. Cadê ele, ó? Não, isso é do... Não é essa não. Essa da doação. Essa aí é outra parada. Ó, sabe o que aconteceu segundo eles falaram? Esse garoto, ele viu uma mulher sendo assaltada por vários caras em Washington e ele partiu pra cima dos caras sozinho, salvou a mulher, mas foi espancado, arrebentaram com o cara e virou um herói. Só que esse case desse garoto, que foi agora essa semana, deve ter sido domingo, levou o Trump a fazer uma publicação no Truth Social, a rede social dele, que depois compartilhou no X, falando, ó, um garoto lá do DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, salvou uma senhora, ele quase morreu, mas foi um herói, porque, né, garantiu ali que a senhora fosse liberta e tal. Precisamos, então, federalizar o Washington, D.C.
Então, o governo americano, o poder executivo, assumiu o controle da capital. E o Trump mandar em Washington. Ele já estava querendo fazer isso há um tempão. Esse caso agora deu força. Aí o que acontece? Elon Musk pegou e compartilhou essa publicação do Trump, elogiando o garoto, falou, meu garoto, meu funcionário do Doge, e falando, concorda com o Trump, é isso aí, tá muito crime em Washington, precisamos federalizar Washington. Ou seja, agora parece que eles estão bem amiguinhos de novo, né? Então, só para mostrando aí, né, do Amaury Júnior, né, que você tinha feito aí para as fofocas do poder, né? Não é o Amaury Júnior, é o... Ah, não, era aquele... Como? Nelson Rubens. Nelson Rubens tá vivo ainda? Então não sei, hein? Esqueci. Acho que sim, hein? Não, vivo ele tá, mas não sei se tá na televisão ainda. Cara, não sei quem outro dia que eu falei... Ah, foi o filósofo Newton da Costa, que é um dos maiores filósofos do Brasil. Acho que ele morreu em 2022, sei lá. Outro dia eu falei dele e falei, não lembro se ele tava vivo. Então, tem muita coisa rolando. Agora... Se você quiser já ir pro nosso tema principal de hoje. Só uma pergunta estranha da Nicole Schmidt aqui. Falou, Daniel, o filme O Poço é sobre... Vamos então pro assunto. Cara, a situação tá muito estranha, né? É. Donald Trump cismou com o Brasil, né, cara? Mas o problema é que não foi só ele. Porque o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte... Mas só para fazer uma parte... Fica à vontade. O Brasil sempre meio que passou a parte desses grandes problemas mundiais, né? Sempre, pô. O presidente aqui falava... Paz e amor. O presidente aqui falava uma besteira ou outra, mas ninguém nem aí. O Brasil é de boa. A gente não se envolvia tanto, não tomava partido nas guerras, né? Sim. Fazia negócio com a Rússia e com a Ucrânia, com a China, com a Arábia, com o Irã, com tudo. E ninguém ligava pra gente. Política da boa vizinhança. De repente o cara falou, o que esses caras estão falando da gente? Cismou, cara. O que você acha que aconteceu? Então, é preocupante pra caramba. Eu acho que a gente pode começar mostrando como é que essa situação ela é totalmente inédita. É uma situação sem precedente. E quando você está diante de uma situação sem precedente, você tem um problema, que você não tem referência. Então tudo é uma grande incógnita, né? Então, quando o cara cisma com o Brasil, são várias questões, né? 50% de tarifa, que na verdade é 31%. Por quê? 50%, o Brasil já tinha levado 10% de tarifa, e todo mundo fala, 10% é tranquilo, né? Tá batendo um podcast de finança no dia, cara, 10% é moleza. Falei, se continuar, tá bom, né? Vamos ver. Aí ele colocou mais 40%, que somando dá 50%. Só que ele excluiu ou deu isenção para quase 700 produtos que não estão submetidos a essas tarifas. Tirando esses quase 700 produtos, a tarifa real ela cai de 50% para uns 31%, 32%. Então só para a galera entender, né? Se você fizer um somatório geral. Mas já é uma paulada porque é uma das maiores tarifas que a gente tem na área. Agora, um tempo atrás, alguns mês passado, um dos senadores assim mais velha guarda e poderosos do Senado americano, que é o Lindsey Graham. Lindsey Graham começou a dar umas entrevistas falando o seguinte, olha, a gente vai acabar com a guerra na Ucrânia. A gente vai acabar rápido. Aí o entrevistador, mas como? Ele falou, a gente vai acabar com quem financia a guerra. Aí os caras, mas quem que financia a guerra? Ele falou, quem compra petróleo e outros produtos da Rússia. Ele falou, quem que são os grandes compradores? Ele falou, China, Índia e Brasil. Brasil, desde 2023, é um dos maiores compradores de diesel da Rússia. Mas a União Europeia também, tanto que agora vai comprar... Não é gás, né? Gás natural. Tô comprando... agora é mais dos Estados Unidos, né? Que era o plano. Então, cara, ele estava propondo no Senado 500% de tarifa em cima de quem continuar comprando produto russo. Você já imaginou? 500%. Aí a galera falou, não, isso é lorota, não vai rolar. Não vai rolar, agora o Trump tá repetindo isso. E não só o Trump. O embaixador americano na OTAN, que é o Matt Whitaker, ele deu uma entrevista domingo agora, falando exatamente isso. Agora, dia 8, né, que tá chegando, dia 8/8, nós vamos sancionar todos os países que compram produtos da Rússia, porque eles estão financiando a guerra. Ele falou, de onde que a Rússia tira $100 mil para pagar para um novo soldado que entra lá, entra com 2 semanas só de treinamento, com certeza vai morrer no campo de batalha. Eles tiram esses $100 mil por soldado de onde? Da Índia, da China e do Brasil, que compra petróleo da Rússia. Aí eu falei, meu irmão, agora ferrou, porque os caras cismaram que a gente que tá bancando essa guerra aí, olha o nível da conversa. O secretário-geral da OTAN já tinha falado isso, né, que é o Mark Rutte, e o Mark Rubio, que é o secretário de Estado americano, já tinha falado, o J.D. Vance, vice-presidente, o próprio Trump. Então,
a gente não está só apenas num cenário de 50% de tarifa, sanções contra autoridades americanas, e além disso autoridades brasileiras. Brasileiras, perdão. Sanções contra autoridades brasileiras e uma investigação do escritório de ativos internacionais do governo americano. Eles já iniciaram uma investigação em cima de uma seção da lei lá que chama Seção 301, que é um tipo de investigação, ao contrário de outras, que quando eles impõem uma taxa, uma tarifa, uma punição, é muito difícil de reverter. É uma das piores investigações que os americanos fazem. E eles estão investigando desde desmatamento na Amazônia até o PIX e várias outras coisas, né? Porque o PIX, eles estão dizendo que o governo brasileiro favorece o PIX e atrapalha a concorrência com empresas americanas como Visa e Mastercard, né? E a gente sabe que realmente muita gente deixou de usar Visa e Mastercard para usar PIX. E eles colocaram isso no bolo, falando que isso está uma concorrência desleal. Então, todo esse cenário é um cenário completamente inédito. E aí, o que acontece? Nesse protocolo... Você acha que o medo de trocarem o dólar como moeda internacional pra dólar? É real mesmo deles, ou eles usaram só isso como desculpa? Parece, numa primeira camada é real, porque é real porque é um argumento utilizado, né? A gente sabe que várias guerras foram iniciadas por causa disso. Quando a gente pensa na... Vou andar um pouquinho, porque eu acho que o pessoal gosta, né, de ouvir essas fundamentações, pelo menos quem gosta desse tipo de conteúdo. A famosa guerra por procuração, né? Os Estados Unidos tinham uma relação maravilhosa... Proxy War. Os Estados Unidos tinham uma relação maravilhosa até o final dos anos 70 com o Irã. O Irã é um país gigantesco, para quem não colheu o mapa, né? Tá numa posição central no Oriente Médio. E o Irã, além de ter rotas comerciais importantes, ele tem muito gás natural, muito petróleo, né? O Golfo Pérsico, Pérsia é o nome antigo do Irã. Então, tanto que até hoje ainda tem a língua persa lá no território iraniano. Então, de repente, você tem uma revolução islâmica com o Ayatollah Khomeini. E aí, eles expulsam as empresas americanas e cortam relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos levantam um líder para atacar o Irã em nome dessa tentativa de recuperar o mercado iraniano, que é o Saddam Hussein. E aí você tem uma guerra Irã-Iraque. Logo na sequência, você tem fotos do Saddam Hussein no Senado americano lá recebendo prêmios, porque a galera não puxa as capivaras antigas, né? Então ele foi patrocinado pelos Estados Unidos para tentar derrubar o Irã. Não deu certo, a guerra Irã-Iraque empatou, ninguém saiu vitorioso. Só que Saddam Hussein sai com o treinamento que ele recebe dos Estados Unidos e os equipamentos bélicos. Então ele sai fortalecido e obviamente utiliza todo esse equipamento para perseguir os seus oponentes no território iraquiano. Só que aí o que acontece? Numa postura já mais assim, agora eu não dependo mais dos americanos, começou a vender petróleo iraquiano aceitando outras moedas. Aí os americanos falaram, não, aí não, pô. Eu que te dei a moral, agora tu vai quebrar minhas pernas? A guerra do Golfo acontece por causa disso. Porque os iraquianos estão vendendo petróleo, aceitando outras moedas, o que, em tese, quebraria o conceito do petrodólar, né? Exato. Porque os Estados Unidos, eles descorrelacionaram o dólar do ouro, e aí virou uma moeda sem lastro, vira uma moeda fiduciária, né, com o acordo de Bretton Woods. Então, fiduciária vem da palavra fide, que é fé em latim. Então, moeda fiduciária é moeda que não tem valor intrínseco. O valor que ela tem é uma crença que ela tem valor, mas, na verdade... O valor dela é que todo mundo depende do dólar para comprar energia, para comprar petróleo, né? Então surge o petrodólar. E aí, se os caras começam a descumprir esse acordo, porque esse foi um acordo feito entre os Estados Unidos e os países exportadores de petróleo, eles foram até lá e falaram, aí, ó, pessoal, vocês que exportam petróleo, vamos combinar um negócio. Principalmente a Arábia Saudita, aliado tradicional dos Estados Unidos. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente não tem mais lastro em ouro, então... a gente vai combinar uma questão aqui com vocês. Vocês só vendem petróleo aceitando o dólar e a gente protege vocês. Tá combinado? Tá combinado. Então, quando o Iraque decidiu romper esse combinado, eles iniciaram a Guerra do Golfo. Então, assim... A desculpa de que tinha... que ele tava fazendo maldade com os curdos, né? Isso lá na época da Guerra do Golfo, a gente tá falando de George Bush Sr., né? É o pai do Bush. É o George Herbert Walker Bush, né? Não é o W. Bush, é H.W. Bush. Que foi diretor da CIA também, isso é importante, né? E que também é da Skull and Bones, porque todos eles estudaram na Universidade de Yale, né? É um bonusman, né? Como é que eles chamam. Então...
sempre que você tenta atrapalhar o dólar, geralmente acontece uma guerra. Então isso sempre foi uma justificativa para os Estados Unidos tomarem certas medidas. Até na Líbia, né, o Muammar Gaddafi estava fazendo isso também. Estava vendendo petróleo, aceitando outras moedas, principalmente o euro. Então gerou esse tipo de problema. Agora, os Estados Unidos estão com medo da moeda dos BRICS? Eles estão incomodados com isso? Aparentemente eles estão super incomodados. Também, né? Hein? A Índia também, né? Também. Começou a falar duro. Então, mas a Índia tem uma história interessante. Por quê? Voltando àquela ideia das tarifas. Os americanos falaram, olha, Índia, China e Brasil, se continuarem comprando petróleo russo, vai tomar 500% em tarifa na cabeça. A Índia, semana passada, parou de comprar, falou, ó, parei. Não compro mais. Pode ficar tranquilo. Só que, poxa, o Modi, que é o líder indiano, tá indo amanhã fazer uma reunião na China. E ontem o Donald Trump, ele falou, ó, tô muito chateado com a Índia, que a Índia não tá fazendo o que eu quero. Exato. Ele já meteu, acho que 35% de tarifa nele já, só porque ele ficou chateado com a postura dos caras. Então tá um negócio meio insano, né? Tá um negócio meio louco. Agora, se as instituições financeiras passam a não obedecer a essas sanções e tarifas e tal, principalmente as sanções, os Estados Unidos têm uma série de mecanismos de retaliação que já foram aplicados na Rússia, no Irã, na Venezuela, que são altamente caóticos, né? Então, retirar do SWIFT? Retirar do SWIFT é uma das etapas. Eles começam, quando o país não aceita as sanções, por exemplo, os Estados Unidos falam assim, ó, essa pessoa não pode mais ter conta no banco. Aí o banco fala, não, vou manter a conta. Meu irmão, aí o negócio começa a ficar estranho porque eles iniciam um negócio que eles chamam de, é mais ou menos assim a tradução, protocolo de destruição total. Ah, é? Então, você quer brincar? Quer brincar? Então, beleza. Então, o que eles fazem? Eles começam com um negócio chamado sanções setoriais. Que eles falam assim, ó, nós sancionamos pessoas, agora a gente vai sancionar instituições, né? E aí, por exemplo, nesse caso, os bancos. Você imaginar os bancos serem sancionados no Brasil é muito preocupante, porque das 10 maiores empresas dos Estados Unidos, não tem nenhum banco. Das 10 maiores empresas da Europa, não tem nenhum banco. Das 10 maiores empresas do planeta Terra, não tem nenhum banco. E aqui no Brasil? No Brasil, das 10 maiores empresas, 5 são bancos. Alguma coisa errada, né? Tem muita coisa errada, porque tem uma barreira de concorrência, as condições ali tornam muito difícil você inventar um banco novo para concorrer com esses caras. Ah, mas as fintechs fazem um trabalho ali de que incomoda um pouquinho, mas não chega nem aos pés desses bancos já tradicionais. Então, você imaginar... Você não precisa sancionar vários bancos, não. Se você sanciona um banco, os outros vão olhar aquilo e já vão falar, meu irmão, o cara fez papel de Judas, né? Ficou como Judas. Falou, esse aí, ele se deu mal, virou um exemplo. Então, um banco sendo sancionado vira uma situação que pode levar o Brasil na maior crise financeira da história. E aí a dúvida que eu tenho é se o objetivo não é esse. E aí que a gente entra no plano secreto do Trump. Será que o objetivo do Trump não é gerar um caos no Brasil para poder criar uma insatisfação da população, para levar uma mudança de regime nas disputas do ano que vem, para que ele possa controlar emplacar melhor aqui um amigão dele? Claro. Eu tô achando que pode ser esse o objetivo. Se o objetivo for esse, aí é preocupante, porque de hoje até novembro do ano que vem, a gente tem uma estrada meio esburacada aí pra gente ultrapassar. Então isso fica preocupante. Agora, se as empresas começam a não fazer compliance com essas sanções americanas, aí entra o negócio, a outra etapa desse protocolo de destruição total, que é o apagão digital. Porque 60% das operações dos bancos aqui no Brasil dependem, por exemplo, da AWS, que é a Amazon Web Services. E aí, o que acontece? A pessoa vira tipo assim um leproso digital. Ninguém pode ter relação com ela. Se uma pessoa é sancionada e um banco é sancionado, ninguém quer ter relação com essas empresas, principalmente a Amazon, que 70% da receita da Amazon está nos Estados Unidos. Então a Amazon, mesmo sendo norte-americana, lá do Jeff Bezos, se continuar tendo relação com uma empresa sancionada, também vai ser sancionada. Então eles interrompem na hora. Agora, quando você imagina a Microsoft, a Oracle, e o Google e a Amazon retirando esse serviço digital, o cara vai abrir o aplicativo no banco lá, o aplicativo não vai funcionar. O sistema não vai funcionar. Aí o que acontece se o cara abre o aplicativo e ele não está funcionando? O cara corre para o banco.
Se o cara corre pro banco e todo mundo fala, ó, o banco tá com problema e quer sacar o dinheiro, aí tu quebra um banco. Quebra o banco. Você quebra até um banco saudável. Pô, se todo mundo quiser sacar ao mesmo tempo... É o perigo daquela famosa corrida aos bancos, né? Que tem a ver com o conceito de profecia autorrealizável. Por exemplo, vamos supor que um banco Y lá tá super saudável, mas aí um cara fala, aí, sabia que o banco Y vai quebrar? Aí o cara fala assim, cara, será que vai? Aí, se esse burburinho começa... A galera começa a sacar o dinheiro, aí o banco quebra. Aí o que começou o boato fala, não falei que o banco ia quebrar? Fala, não, isso foi uma profecia autorrealizável, pô. Você que levou o banco a quebrar com essa fofoca, né? Então, depois, se o negócio continua, aí acontece o famoso congelamento das reservas internacionais. Porque os americanos, eu tô citando o que os Estados Unidos fizeram com o Irã, com a Rússia e com a Venezuela, né? Aí os caras falam assim, pô, os Estados Unidos congelou todas as reservas internacionais da Rússia, então os Estados Unidos, eles roubaram o dinheiro dos russos. Na prática, eles roubaram, mas eles não vão dizer isso. Eles falam, não, é por não adequação de compliance com sanções. Então, o que acontece? 75% das reservas internacionais nossas estão ou na Europa ou nos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos sancionam alguém, a Europa também geralmente concorda. Esse dinheiro... É como, é como você guardar o teu dinheiro na casa do teu inimigo, maluco. Nesse caso, né, que tá virando inimigo. Aí ele tranca a porta. Acabou, falou, tu não pega mais o dinheiro. E aí, meu irmão? Como é que você sustenta um caos no teu país sem ter reserva para botar dinheiro, por exemplo, para controlar algum câmbio desenfreado ali? Então fica um negócio totalmente estranho. Aí, nessa etapa, o problema é que eles começam a fazer ações automáticas. Não precisa mais o Trump toda hora sentar, chamar o conselho e falar, aí, vamos colocar mais... O negócio dentro do sistema americano vai sendo automático, vai caindo, as sanções vão acontecendo automaticamente, sem precisar de uma decisão humana. E aí chega ao ponto que é a bomba atômica, que é a desconexão do SWIFT, né? O SWIFT, ele é um sistema belga, mas ele é totalmente dependente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando bate o pé lá, eles obedecem, né? Então, se um banco brasileiro é expulso do SWIFT, isso paralisa o comércio internacional, porque o SWIFT é o sistema de pagamento internacional. Só que a diferença do Brasil para a Rússia, para o Irã e para a Venezuela é que a Rússia, principalmente, ela ficou 15 anos se preparando para ser desligada do SWIFT. Já sabia. Ela já sabia que isso ia acontecer. A ideia até da internet soberana que o Putin criou, que é ter uma internet nacional russa, independente da internet global, já era para se proteger não só de ataques cibernéticos, mas se proteger também de um desligamento desses serviços internacionais, tipo a AWS da Amazon, né? Da Microsoft, do Google. Então eles ficaram 15 anos se preparando, combinaram com os chineses passaram para eles o sistema de pagamento internacional, que é o UnionPay, que está chegando no Brasil só agora, né? Então, a gente não tem preparação para fazer isso. E mesmo com toda essa preparação, o rublo, ele desvalorizou mais de 20%, quase 30%. Depois recuperou, por causa desses apoios que eles já tinham. Eles criaram um sistema de pagamento interno chamado MIR, na Rússia, né? Então... eles se prepararam durante 15 anos. Para o Brasil, é complicado. Agora ainda tem outro problema. A questão das seguradoras. Por quê? Todo esse comércio internacional, seja por avião, por navio, tem seguro. E não tem transporte de cargas internacionais se a seguradora não garante isso. E se a seguradora ficar com medo de fazer seguro para... Não, você tem escassez, o produto não chega mesmo. Ou fica caro pra Fica caríssimo e depois ele vai sumindo, tá? Então, se as seguradoras pularem fora, meus amigos, aí o negócio é complicado. E hoje, com a Palantir Technologies monitorando tudo que está acontecendo no planeta, é quase impossível você tentar contornar essas determinações também, porque os caras pegam tudo. E se eles pegarem tentativa de contornar as sanções, o negócio piora 1 milhão de vezes. Então, a grande questão é que, se isso vai para frente, você tem uma crise sanitária, não sanitária no sentido de uma pandemia, mas uma crise na área da saúde, porque 95% dos ingredientes farmacêuticos, eles vêm de fora. Eles são importados. 80% dos equipamentos médicos são importados também. Então, uma interrupção nesse fornecimento poderia gerar milhares de mortes, né? Além disso, uma crise alimentar. Aí os caras falam, pô, mas o Brasil não tem segurança alimentar? Tem segurança alimentar. O Brasil consegue produzir uma quantidade de comida por ano que pode alimentar 4 vezes a população por ano, mas garantindo a chegada de fertilizantes, porque a gente depende de fertilizante. Isso é um calcanhar de Aquiles
terrível que nós temos, porque 85% dos fertilizantes que a gente usa vem de fora. Aí você fala, pô, mas por que o Brasil não tem o seu próprio fertilizante? Porque a boa parte das áreas onde há elementos que poderiam serem usados para fabricar os fertilizantes estão em terras demarcadas, terras indígenas. Então o Brasil não consegue ter acesso a isso. Então você teria uma crise na saúde, uma crise alimentar, uma crise energética também, porque a gente tem importação de 70% do petróleo que a gente usa, porque a gente não tem o refino, a gente só tem o petróleo bruto, e a gente importa 40% do nosso gás natural. Então seria um problema energético também terrível, tá? Fora o isolamento tecnológico, se aí as universidades não teriam acesso às tecnologias, e também, para mim, a parte mais preocupante disso seria um colapso previdenciário. Por que é isso? A gente sabe que hoje as pessoas acham que o cara contribui para a Previdência e o dinheiro fica numa poupancinha dela, né? Fica lá esperando você usar quando você for velho. Não. A gente sabe que quem usou essa poupancinha aí que gastou tudo foi o Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek para construir Brasília, ele falou, tem um dinheirinho sobrando aí? Não, cara, tem a poupança dos caras. Daí. Então, bora. Aí queimou tudo para fazer Brasília. E as rodovias também. Então, o que aconteceu? Não tem esse fundinho aí. O cara que tá trabalhando hoje que banca o aposentado. Esse dinheiro que o cara contribui, ele tá em fundos ali, que são fundos previdenciários, né? A gente tem a Previ, que é do Banco do Brasil, né? Tem também da Petrobras, lá que é o Petros. Tem vários fundos dessas empresas que guardam esse dinheiro. Só que esses fundos de pensão, como eles chamam, 50% desse montante tá investido no exterior. Aí o cara chega e fala assim, ó, travei. O cara não recebe mais. Olha que situação maluca. Então essa questão previdenciária num cenário desse é altamente preocupante, vira um grande dilema, né? Então assim, a minha preocupação... Já teve o rombo, né? Com certeza, né? E aí, o que eu fico preocupado é, será que o objetivo do Trump não é arrastar uma crise aqui até chegar no ano que vem pra galera completamente desesperada falar assim, cara, eu odeio o Trump, eu odeio os Estados Unidos, eu não sou de direita, mas bota qualquer amigo do Trump aí, pelo amor de Deus, pra eu conseguir sair dessa furada. Então, minha preocupação é essa, dele ter esse interesse. O problema é que alguns setores nacionais têm esse interesse também, que alguma coisa mais caótica aconteça. Por quê? Para eles poderem terceirizar a culpa dos problemas nacionais pro Trump. Falar, pô, só tem problema no Brasil porque esse cara tá sancionando a gente. Não é assim que Cuba age, a Venezuela, os iranianos. Eles sempre falam, Coreia do Norte, a gente só tem dificuldade financeira por causa do Trump. E aí você cria uma operação psicológica, né? Um controle da opinião, falando que em vez do governo local, imagina esqueci lá o Pinguinho, eu ia falar, quase que eu falei Deng Xiaoping, o líder lá do norte-coreano. Como é que é o nome? Kim Jong-un. Kim Jong-un, que matou o próprio irmão, né? Você lembra dessa? Não. Que o irmão dele tava no aeroporto, aí uma mulher veio e passou a mão no rosto dele, ele morreu. Porra. Lembra dessa? Que a mulher veio com um veneno sinistraço, passou no rosto dele. E aí falaram pra mulher, pô, você matou o irmão do ditador norte-coreano? Ela falou, não sabia. Primeiro que eu não sabia que era o irmão dele. Segundo, que me falaram que era uma pegadinha. Vai lá, passa a mão no rosto dele ali, vou te dar $100. Sim. Ela matou o cara. Mano. Então, o Kim Jong-un, eu acho que o nome do irmão dele era Kim Jong-2, né? Que era o irmão mais novo. Eu esqueci o nome dele, do irmão. É muito cômodo pra ele, falaram, né? Que não era veneno, era um óleo e ele era alérgico. Quem dera, né? Quem dera que não precisasse fazer um veneno pra matar o cara, né? Um Novichok da vida. Não, foi uma substância altamente tóxica. Eu não gosto nem de falar os nomes, porque senão os caras ficam querendo pesquisar depois na internet, né? Então, o problema também é que o primeiro anúncio que o presidente Donald Trump fez no dia 20 de janeiro, para mim, é referência do que vai ser o governo dele, ou qual é a proposta do governo. O que ele anunciou dia 21 de janeiro, dia seguinte da posse? Ele anunciou o projeto Stargate. O projeto Stargate é o quê? Nós precisamos vencer a corrida pela inteligência artificial, ganhando a corrida da China. Porque se a China tiver a melhor inteligência artificial, eles vão nos vencer na batalha, porque hoje a gente sabe que as próximas batalhas serão batalhas de máquinas, né? De drones, principalmente.
porque assim como o Elon Musk deu uma palestra na West Point no início desse ano, West Point é aquela formação de cadetes americanos, né, dos oficiais americanos, semelhante à nossa AMAN, nossa Academia Militar das Agulhas Negras. Essa palestra no West Point dele foi incrível, porque ele mostrou como é que é a guerra do futuro. Ele falou, no futuro não vai ter gente no campo de batalha. Por quê? Porque você mandar um ser humano para lá é 100% de certeza que ele vai morrer. Porque os drones têm 100% de taxa de acerto. Ele não erra. Se mandar alguém, vai morrer. Aí ele fala, quem vence a batalha então? Quem tiver o drone com a melhor inteligência artificial e a maior quantidade de drones. E aí ele mostra um estudo provando que a China tem uma capacidade de produção de drones muito maior que a americana e uma capacidade de exploração da inteligência artificial muito maior do que a americana, porque lá não há regulamentação atrapalhando esse desenvolvimento. E esse foi o combinado que o Vale do Silício fez com o Trump. A gente só vai te apoiar, Trump. Peter Thiel, Mark Andreessen, toda essa galera, eles falaram, Trump, a gente só vai te apoiar se você garantir que você vai retirar todas as regulamentações que atrapalham o desenvolvimento da inteligência artificial. Não só porque a gente quer ganhar muito dinheiro com a inteligência artificial para o cidadão civil, mas porque nós, como americanos, vamos perder uma guerra se a gente continuar com essas... essas travas. E aí, com aquela BBB, né, a Big and Beautiful Bill, que é aquele pacote de leis que o Trump está tentando aprovar, esse pacote ali cria uma terra sem lei nos Estados Unidos para inteligência artificial. E ali estabelece que todos os 50 estados americanos não podem criar nenhuma lei atrapalhando o desenvolvimento da inteligência artificial. O problema é que nisso aí você pode criar o que o próprio Elon Musk falou nessa palestra de um exterminador, né? Que ele falou, esses drones, eles tomam decisões autônomas, né? Ele falou que os drones têm inteligência artificial local ou localizada. Eles mesmos decidem o que eles vão fazer. Então ele fala, isso é uma máquina mortífera, um exterminador, né? Já para indicar outro filme aí legal, né? Máquina Mortífera, né? Mel Gibson, né? O Danny Glover. Então, a grande questão, por que eu entrei nesse assunto? Dia 21 de janeiro ele apresenta o projeto Stargate. Para eles vencerem a inteligência artificial, eles precisam de muita energia. Eric Schmidt, que é CEO do Google, falou mês passado. Daqui a alguns anos, 90% da energia do planeta será consumida pela inteligência artificial. Então esses caras estão caçando energia igual doido. É por isso que o Mark Rubio já falou que o excedente de energia da usina de Itaipu, eles querem para eles. É mesmo? Eles falam, o Brasil não vai pegar o excedente não, o excedente é nosso. Então eles até atrapalharam a negociação que estava acontecendo entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. Então, para os Estados Unidos vencerem essa corrida, eles precisam de energia. E energia é um negócio que o Brasil tem pra caramba. E eles precisam também dos famosos minerais estratégicos e das terras raras. O problema é que a China tem a maior concentração do planeta desses elementos que são fundamentais para fazer as baterias e fazer os processadores. E aqui no Brasil tem muito também. Então a minha ideia é, será que o presidente Donald não quer criar um caos aqui no Brasil... Vai ter uma contrapartida. Para ele conseguir negociar? Porque a negociação é sempre essa. Quando a gente pega o caso da Venezuela. Venezuela ficou numa situação muito complicada, né? Eles entraram num caos, principalmente quando o preço do petróleo caiu, porque eles concentraram muita fonte de renda deles no petróleo. O preço do petróleo foi lá embaixo, eles quebraram. E aí, o que aconteceu? A China e a Rússia chegaram para eles e falaram, aí, tá precisando de dinheiro, né? Os caras, tô precisando de dinheiro. Quer que eu te empreste um dinheiro? Ele falou, cara, você pode até emprestar, mas eu não vou ter como pagar, porque eu tô quebrado. Ele falou, não precisa pagar com dinheiro. Me paga com o seu petróleo. Me paga com o seu minério. Então é uma situação muito favorável geopoliticamente também, né? Você negociar com um cara que tá quebrado, né? Foi o que ele tentou lá com a Ucrânia também, né? Também. Não, tentou não. Conseguiu? Ele já conseguiu. Ter acesso? Já tem acesso. Eles fizeram um acordo de minerais com a Ucrânia que são trilhões de dólares. E foi exatamente no momento que eles fizeram esse acordo que ele mudou a opinião de que ele ia parar de mandar dinheiro para a Ucrânia. Agora ele tá mandando dinheiro, arma, ajuda, tá mandando tudo. Por quê? Porque eles aceitaram liberar para os Estados Unidos os minerais estratégicos e terra rara. Então no Brasil tem muito mineral estratégico, muita terra rara, e pode ter certeza que se o objetivo deles é a inteligência artificial ser o topo, eles vão precisar dos data centers, eles vão precisar da energia, eles vão precisar dos minerais de terras raras, dos minerais estratégicos e as terras raras. Então eu acho que para ele o foco dessa encrenca toda, dessa cisma que ele está com o Brasil, é só começar a conversar, ou agora pegando a contrapartida dos minérios, ou esperando uma mudança de gestão aí. Inclusive porque é importante a gente lembrar que até hoje, o dia que a gente grava isso aqui ao vivo,
Ele não nomeou embaixador pro Brasil. Então. E os caras falam, por que você não nomeou? Os interlocutores lá dizem que ele falou, vou esperar trocar o governo. É mesmo? É. Sem falar que essa crise aí entre o Brasil e os Estados Unidos, eles estão ameaçando mandar embora a embaixadora brasileira que está nos Estados Unidos. Aí você rompe relação diplomática. Ela nem foi atendida lá, né? É. Aí mandaram um too late pra... Você imagina, cara, a ruptura de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, que situação exótica que a gente está vivendo. Então, assim, eu recomendo todo mundo ficar atento com o que está acontecendo, ficar de olho, né? Olhar principalmente... Em relação à grana, reserva, quem está investindo, o que não é legal agora? Então, comprar dólar ou vender dólar? Nessa perspectiva... Se essa série de problemas aqui acontecerem, o que tem uma probabilidade média para pequena, porque parece que os bancos que foram contactados, eles estão dizendo, nós vamos obedecer. Morrendo de medo, né? Mas eles podem chegar numa sinuca. Obedeço aos Estados Unidos e sou taxado de entreguista, de alguém que lutou contra a soberania nacional em favor do imperialismo estrangeiro, ou também sofrer uma pressão jurídica de falar, não... Você não vai fechar a conta, não. Vou te obrigar a manter a conta aberta. Mas aí eu vou ser sancionado. Fala, problema teu, meu irmão. Então a gente não sabe como isso vai rolar. Por enquanto, os 2 grandes bancos que foram contactados, e eles já estavam pedindo consultoria há muito tempo com um advogado americano para ver como é que ia agir, ele já falou, não, nós vamos fazer... Nós vamos cumprir, podem ficar tranquilos e tal. Então, se eles cumprirem, fica mais fácil. Mas isso, obviamente, se a gente tiver uma... Não é só esse o problema de sanções, né, contra autoridades brasileiras. Tem esse problema da questão de quem compra petróleo da Rússia. Pode ser que resolva um problema 1 e o 2 venha uma bomba na cabeça com 500% de tarifa. Pois é. 500% de tarifa vai ferrar tudo, meu irmão. Não tem como. Nesse cenário, o que acontece? Inflação sobe, o real cai, o dólar sobe. Então, eu não sou, apesar de eu ser sócio numa empresa de investimento, eu não tenho certificação para dar dicas. Mas o cenário é real caindo, dólar subindo, inflação subindo. Então, o cara, para se proteger, ele tem que pensar em ativos ali que vão garantir a inflação, né? Tem muitos ativos ali que acompanham a oscilação da inflação, do IPCA, e também pensar não apenas no dólar subindo, mas no real caindo, você pode fazer operações que você ganha com a queda do real também, né? Fazendo a famosa operação ali de venda descoberta, put, né? Como a galera fala. Então, tem uma série de coisas que podem ser feitas para se proteger. Obviamente, hoje em dia é muito fácil você mandar dinheiro para fora, né? Você comprar euro, comprar dólar, investir em fundos, né? Lá fora, você pensar em contratos também, contrato futuro de dólar. Tem várias coisas interessantes aí que dá para fazer. Sugiro cada um procurar o seu assessor de investimento aí para você não entrar em furada, né? Pra não fazer as coisas de cabeça. E falando em geopolítica também, o Trump endureceu com o Putin, né? Então... Eu acho que isso aí é fachada. Você acha? Eu acho. Para mim, Trump e Putin são um encarne. Mas por que eles estão fazendo isso para quem? Pra gente? Pra todo mundo achar que é um movimento? Vou te dar um exemplo. O lance dos submarinos. Sim. O Medvedev, né, que fez umas ameaças lá, o Trump falou, vai ficar brincando. O Trump falou, cuidado com a tua língua. Falou pro cara, cuidado com a tua língua, que você tá falando, que você é muito falastrão. Cara, na minha opinião, isso imagina um filme. No filme você tem o protagonista e o antagonista. E da tensão entre eles, o roteiro vai acontecendo. Claro. Senão não tem filme. Só que, na prática, esses 2 caras estão desempenhando um papel. Os atores não são necessariamente inimigos. E você tem um roteirista e um diretor que estão ali conduzindo a trama. Para mim, os 2 são atores que estão fazendo um papel de antagonista e um papel de protagonista. Mas, na verdade, é um grande filme, um teatro que está sendo desenvolvido para gerar um contexto de caos. E esse contexto de caos fazer com que as 3 grandes revoluções que precisam acontecer aconteçam. Quais são essas 3 grandes revoluções? Primeiro, uma crise cibernética global. Seria o quê? Um ataque cibernético fazendo a internet cair e a eletricidade cair durante horas ou durante alguns dias. E vai mostrar o quanto a gente é dependente e o quanto vai gerar um desespero absurdo, que é o que aconteceu lá na série ou no filme? O Dia Zero. Robert De Niro. O Robert De Niro é série Dia Zero. O mundo vai ficar em pânico. Que nem o ato patriótico, mas... É ato patriótico 2.0. É exatamente isso, cara. Estamos
estamos num tempo onde... Tem que ter um 11 de setembro 2.0. Vamos tirar algumas liberdades pessoais, mas vocês sabem que é pro bem maior, que é pra sua segurança. Pô, claro, com certeza. Então, para você ter um ato patriótico, você tem que ter um 11 de setembro. Para você ter um ato patriótico 2.0, você tem que ter um 11 de setembro 2.0. Talvez um 11 de setembro cibernético, né? Cibernético, conforme o Fórum Econômico Mundial já vem alertando há muito tempo, naquele exercício de simulação chamado polígono cibernético ou cyber polygon. Foi o que aconteceu? Foi em Portugal? Não. Teve um apagão. Recente? Ah, sim, Portugal e Espanha tiveram vários apagões aí, né? Estranhíssimo que eles falaram que foi ressonância, né, dos fios, né? Que o fio começou a tremer por causa do calor. Eu acho que não foi, não. Mas, essa é a primeira etapa. Então, isso já está meio que programado. Quem que eles vão culpar por isso? Ou serão os russos, né, que eles chamam de hackers patrocinados por estados, hackers patrocinados pela Rússia, ou hackers iranianos, tá? Então já tem os vilões já para culpar. Pra jogar culpa. E existem maneiras de você botar uma assinatura no ataque hacker que peritos vão falar, não, realmente veio da Rússia, mas às vezes não veio. Veio de outro lugar, né? Então, provavelmente, se isso acontecer, vai ser uma operação de bandeira falsa. Eu não estou falando isso que eu acho que vai acontecer. Isso é conversa que acontece no meio da inteligência internacional. Eles já estão meio que prevendo isso, que isso vai acontecer. Por quê? Vejam como é que eu acho que tudo é um grande teatro. E o Putin está fazendo o papel do vilão e o Trump tentando fazer o papel de mocinho. Porque o polígono cibernético, organizado pelo Fórum Econômico Mundial, ele foi uma associação entre o Fórum Econômico Mundial e o Sberbank, que é o maior banco russo. Os próprios russos participaram dessa simulação. Por que os russos têm a ver com isso? Por que os russos foram trazidos para essa simulação? Significa que essa galera meio que está combinando isso. Eles já estão meio que se preparando para isso. A gente não pode esquecer que em outubro de 2019 aconteceu o evento 201, Event 201, que foi um evento em que participou o Fórum Econômico Mundial, Fundação Bill e Melinda Gates e a Universidade Johns Hopkins. É Johns Hopkins mesmo, tá? Para quem acha que eu estou pronunciando errado, não é John Hopkins, não. É Johns, tem um S, Hopkins. Essas três instituições fizeram uma simulação de uma pandemia chamada Evento 201 em outubro de 2019, simulando uma pandemia global causada por um coronavírus. E aí, no mês seguinte, em novembro, já estava começando lá na China. Em dezembro a gente ficou sabendo, né? Em janeiro eu avisei a todo mundo que ia virar uma pandemia. Fiz um vídeo dia 20 de janeiro de 2020 falando vai virar global. Sumi de cena, estava em São Paulo, fui pro meu refúgio secreto, desapareci. Lockdown. Em dia 27 de fevereiro teve o primeiro caso confirmado no Brasil. Depois lockdown. E aí a galera com um negócio chamado Going Direct Plan, o governo americano ali, já com Trump sabendo que tudo que ia rolar, ganharam trilhões e trilhões de dólares com o famoso pump and dump. O que eles fizeram? Quando tudo caiu, compraram baratinho, vários ativos, inclusive Bitcoin. Bitcoin teve uma valorização de 3.000% depois dessa volta. E provavelmente eles vão fazer isso tudo de novo. Eles já sabem que algo dessa natureza vai acontecer. É por isso que grandes investidores como Warren Buffett nunca tiveram tanto caixa, nunca tiraram tanto dinheiro das ações e deixaram em dinheiro na mão para poder comprar tudo barato. Né? Não só o Warren Buffett, o Jamie Dimon do JP Morgan foi a primeira vez que ele vendeu ações do JP Morgan, começou em 2023, 2024. O Jeff Bezos tem vendido muitas ações da Amazon também. Então esses caras estão sabendo de alguma coisa, né? Não é por acaso que eles estão fazendo bunkers também, né? Mundo afora. Ou até tentando fazer bunker em Marte, né? Como o Elon Musk quer fazer. Então a primeira emergência que vai acontecer é uma emergência cibernética. Isso é o que as simulações falam, não fui eu que inventei. A segunda emergência, que pode parecer pouco provável, é uma emergência climática, que também está programada. A ideia é que eles vão dizer que durante a crise sanitária, em 2020, quando a gente teve uma redução da indústria, uma redução da circulação de automóveis, isso foi muito benéfico para o meio ambiente e de alguma forma vão aparecer dados dizendo que isso precisa ser feito de novo. Eles vão convencer as pessoas a ficar em casa para trazer uma melhoria para o clima. Isso aí vai fazer com que as pessoas também fiquem mais adestradas a entrar nesse sistema de tudo que você quiser vai ser entregue na porta da sua casa por um drone. Você não vai mais sair na rua, você vai fazer tudo a pé. Entra aquela ideia da cidade de 15 minutos, que você não vai precisar mais usar carro, nem combustível fóssil. É para fazer tudo a pé. O mercado fica a 15 minutos de distância, a escola 15 minutos de distância. Então... vai ser essa segunda etapa. A terceira etapa é o grande reset mesmo.
É um grande reset financeiro em que as moedas físicas serão finalmente substituídas por moedas digitais e eles vão trazer a possibilidade de fazer uma renda básica universal em cima disso. Porque dessa forma você vai controlar que quem vai receber essa renda básica universal só vai receber se tiver pontos e adequado às regras. Então, exatamente. Os pontos viriam disso. Os pontos viriam disso. Tá falando mal do governo, tá não sei o quê. Isso, tá comprando muita carne, tá viajando muito de avião, emitindo gás do efeito estufa. Tá deixando pegada de carbono. Não, a gente vai reduzir teu token. Porque o grande reset, e aí tem um livro importantíssimo para quem quer estudar sobre isso, que é Covid-19 e o Grande Reset, que é do Klaus Schwab e do Thierry Malheré. Esse livro, o próprio Klaus Schwab explica o que ele concebe como o Grande Reset. E o Grande Reset envolve o que ele já tinha falado nos livros anteriores, a Quarta Revolução Industrial e o capitalismo de stakeholder, que eu já expliquei várias vezes, quer que é melhor explicar novamente? Claro. Quarta Revolução Industrial é essa revolução que a gente está vendo da inteligência artificial, que ela vai trazer uma abundância de produtividade, mas provavelmente vai tirar o emprego das pessoas, aí as pessoas vão ter que depender da renda básica universal. Depender do Estado. Depender do Estado total, e aí como é tudo digitalizado, se você der um espirro fora da hora, eles travam o teu token. Eu não vou falar nem dinheiro, isso não é mais dinheiro. Isso já é um crédito de energia ou um token, né? O dinheiro acaba, né? É o fim do dinheiro completamente. E então... essa é a Quarta Revolução Industrial, que antecede as outras três, que foi a primeira Revolução Industrial, a segunda e a terceira Revolução Industrial. O capitalismo de stakeholder, que o nome do livro em português é Capitalismo de Stakeholder. Eu achava melhor traduzir stakeholder, né? Stake é como se fosse eu tenho interesse nisso. E o holder é o cara que está segurando. Então, o stakeholder é traduzido como parte interessada. Então, você tem o capitalismo de shareholder, que é o capitalismo do acionista, que significa o quê? As empresas só têm responsabilidade com seus acionistas. Não tem como eu, se eu não sou acionista, participar da reunião e ficar dando pitaco. Fala, pô, tu não é acionista, por que você está participando da reunião aqui da empresa? Então, originalmente, a gente tinha um capitalismo de shareholder. A proposta do capitalismo de stakeholder é o seguinte: a empresa não deve responsabilidade só aos seus acionistas, mas todo mundo que é impactado pela empresa. Então, a empresa deixa de ter uma função ali privada de um direito comercial e passa a ter que ter uma função social. Ela tem que trazer bem para a sociedade. Só que dessa ideia de capitalismo stakeholder, o filósofo maluco lá que é o Curtis Yarvin, que é o mentor não só do Peter Thiel, mas do Elon Musk, a gente falou da outra vez, está criando um partido chamado America Party, e esse America Party, ele chamou para ser o mentor dessa ideia o Curtis Yarvin, que é o filósofo que trouxe aquela ideia do iluminismo sombrio, né, o Dark Enlightenment, e cria a ideia também do GovCorp, que é o governo corporação. Então a ideia desses caras o capitalismo stakeholder não é mais não são mais os representantes eleitos que governam, são as corporações. Sim. Porque as corporações têm responsabilidade social. Isso parece lindo, mas com isso você está destruindo o conceito da democracia. A democracia é a vontade da maioria e a democracia representativa você escolhe seus representantes para te representar lá no poder executivo e no poder legislativo. Então, se você não tem mais isso, você tem um tecnato, ou a tecnocracia incorporada, que são as grandes empresas e os top de linha da ciência e da tecnologia governando. E que é aquele plano antigo do Joshua Norman Haldeman, que era o avô materno do Elon Musk, que no Canadá participava do movimento Technocracy Inc. E nesse movimento eles queriam a derrubada do sistema governamental e substituição pelo tecnato. E a galera foi toda presa por causa disso. O Joshua Haldeman foi preso, o avô do Elon Musk. Quando ele saiu, né, o movimento tecnocrático tinha sido extinto por causa disso, porque foi considerado subversivo, né? E eles criaram o Partido do Crédito Social. E a gente está falando de 1940. Por isso que eu digo pro pessoal, quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Crédito social é uma ideia de 1940 e é uma ideia completamente elitista, completamente antidemocrática, que é uma ideia de que uma elite de 0,01% manda em tudo e a galera depende de uma mesada de energia, de uma esmola de energia. Não é nem de dinheiro, porque não tem mais dinheiro. Isso só não foi implementado naquela época, eles não tinham tecnologia para monitorar todo mundo. Agora já tem. Então essa ideia do tecnato, do movimento tecnocrático, do Partido do Crédito Social, hoje aparece aí como GovCorp, aparece como capitalismo stakeholder, aparece como Quarta Revolução Industrial. E o mais impressionante é que o Donald Trump, que se coloca contra o Deep State, contra o Shadow Government, contra o pântano, né? Que ele fala, vamos drenar o pântano, né? Let's drain the swamp.
Na verdade, ele e o Elon Musk, que se dizem inimigos do Fórum Econômico Mundial, estão fazendo exatamente a mesma agenda. E isso que é por isso que eu vejo como um grande teatro, né? Porque ambos estão fazendo o quê? A substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do dinheiro por essa ideia de crédito, renda básica universal, quarta revolução industrial, capitalismo stakeholder, é a mesma coisa, só com outros nomes. O Curtis Jarvis chama de GovCorp, o cara vai chamar de capitalismo stakeholder, né? Pois é. Então, o problema é esse, que tanto progressista, capitalista, esquerda, direita, em cima e embaixo, existe uma agenda comum entre os dois, e não importa quem está no poder, essa agenda segue. E é uma agenda que é em desfavor do cidadão comum e em favor da manutenção das elites, né? E a retirada do meio de ação das pessoas de tentar trocar o poder. Você não tem mais ascensão social, você não tem mais acúmulo de patrimônio. Por que com um negócio desse, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, não acumula patrimônio? Inclusive porque esses tokens, e eu faço questão de chamar de token, não de dinheiro digital, esse token ele pode ter um prazo de validade. Imagina você ganha uma mesada de... E tem que gastar... Você tem que gastar até o dia 30. E tem que gastar naquilo que eles permitem que você gaste. Se você gasta com coisas que não são bem vistas, você então, perde crédito. Ou então ele quer que você gaste só num raio de quilômetros em volta da sua casa. Exatamente. Para promover aquela região, você não pode gastar em outra região. Exatamente. Isso aí. Agora, essa semana eu vi uma matéria, tá até aqui no meu celular, mas não vou conseguir achar rápido. Supermercados que estão com preços dinâmicos. Você já viu isso? Vi isso. O número é digital, ele fica mudando, como se fosse o preço de uma passagem aérea. Ou como se fosse o dólar, né? Você já imaginou a flutuação, né? Já imaginou essa maluquice? Cara. Vamos supor que acontece um ataque cibernético. E aí volta a energia. Quando volta a energia, o pão que tava 50 centavos tá 50 mil reais. É rápido, né? Não deu nem tempo de você comprar o pão. Então, assim, a gente tá indo para um cenário em que... Cara, um cenário assustador. Distópico, de filme de ficção, né? Distopia, exatamente. Só que eu tô indicando a bibliografia onde isso está declarado. Você tem o livro Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, Capitalismo Stakeholder, do Klaus Schwab, Covid-19 o Grande Reset também, do Klaus Schwab. E aí a gente tem um livro que, para mim, fica bem explícito, porque o CEO da Palantir Technologies, que é o Alexander Karp, né, mais conhecido como Alex Karp, ele escreveu um livro chamado The Technological Republic. Então, ali já está tudo que eles querem. E o que é interessante é que a proposta deles é o seguinte: os Estados Unidos precisa ser o capitão dessa nova fase. A gente não pode deixar o mundo multipolar vir à tona. Os Estados Unidos tem que continuar sendo a superpotência global. E para isso a gente tem que investir pesadamente na inteligência artificial e nas guerras. E a gente tem que ser um país de guerra. E aí o Peter Thiel, ele foi no Hoover Institute e deu uma entrevista para o New York Times, para o Ross Douthat, falando que ele é contra o anticristo, porque o lema do anticristo é paz e segurança. Porque lá em 1 Timóteo 5,6, a Bíblia fala, quando ele disser paz e segurança, virá repentina destruição. Então ele fala, a gente é contra paz e segurança, porque paz e segurança é o lema do anticristo. A gente quer guerra e insegurança. Olha o racional do cara. Aí o jornalista do New York Times fala pra ele, peraí, eu tô achando que você, com as suas empresas, lá com o Founders Fund, com a Palantir Technology, com o Mithril Capital, você que tá criando um contexto favorável pro anticristo aparecer, né? Não? Aí ele ficou assim, aí ele dá uma travada. Inclusive, eu tô achando muito estranho o Peter Thiel de uns anos pra cá, que eu acompanho ele desde a época lá que ele era sócio do Elon Musk no PayPal, que é da máfia do PayPal, né? Segundo a revista Fortune. Ele falava normal, ele tá gaguejando muito e dá umas travadas. Eu tô achando que esse negócio dele de querer viver pra sempre, que ele gasta milhões de dólares botando plasma de criancinha jovem na veia, pra tentar não ficar velho, ele tá todo deformado, tá com a cara toda murcha e tá pipocando, não tá conseguindo falar. Tem alguma coisa errada com esse cara. Quase que eu falei, você já botou um implante desse do Neuralink, teu colega Elon Musk, vê a conexão aí que tá caindo, que ele dá umas... Qualquer hora que ele é confrontado, ele trava. Ele fica... ele tá com algum problema ali. Mas voltando, tá com algum probleminha. Voltando a falar da Rússia, o que estão falando desse mão morta, né? Que é esse esquema da Rússia você sabe, da mão morta? Então, explica aí. Se não me engano, dá uma olhada depois aí, mas é um esquema dela contra-atacar mesmo sendo atacada meio automaticamente. Eu acho que você estava falando, né? Entendi, automatizando. Automatizando, é o sistema de contra-ataque nuclear russo que eu estava vendo aqui, né? Que é chamado o russo do juízo final, que é chamada de mão morta. E o lance que a gente tá falando dos submarinos nucleares, né? Mas tudo você acha que é
Eu acho que eles precisam elevar o nível de tensão global. E para você elevar o nível de tensão, você tem que ter um bicho-papão. E para isso eles estão criando esse caos, essa briga, né? Porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ou fez uma missão de paz lá, né? Como é que eles falam, né? A primeira coisa que Biden fez foi retirar a Rússia do SWIFT. Para mim, o Putin já queria isso. Será? Ele não apenas se preparou, ele queria. Por quê? Ele se retirando do SWIFT, ele fica blindado contra todas as sanções americanas. Ele se desvinculando do dólar. Então, para ele é maravilhoso. Só que se o Putin monocraticamente chegasse para a Rússia e falar: eu agora nos retiro do SWIFT, o rublo ia cair 30%. Ia ocupar ele. Não ia ter mais McDonald's lá, nem Visa, nem Mastercard. E eu falar: pô, você destruiu a minha vida. Só que agora, o que acontece? Não foi ele que tirou a Rússia do SWIFT, foi o Biden. Então, o pessoal: poxa, Putin, ficamos numa situação ruim. Ele fala: não posso fazer nada. Eles tiraram a gente, foram eles, não fui eu. É mais ou menos essa ideia do Kim Jong-un. A gente aqui passa fome e come cachorro aí por causa dos americanos que botam um monte de sanção na nossa cabeça, não é por causa da má gestão dele, não. Né?